Boa noite, pessoal. Estamos aqui em mais uma live da Senhora Literatura. Hoje com um convidado super especial, Márcio Renato dos Santos. Estou super ansiosa para falar com ele, para conversar. Vamos esperar aí, o pessoal tá chegando, né? Ó, o Guido já foi o primeiro aí a pegar o ingresso. Boa noite, Guido. Um prazer ter você aqui. E tenho certeza... Oi, Yara, tudo bem? Eu tenho certeza que vocês vão gostar muito do bate-papo com o Márcio, porque ele é muito inteligente, tem muita coisa boa para falar pra gente. Então, só esperar aí um minutinho pro pessoal ir chegando. Ó, o Márcio já chegou. Oi, Márcio. Já eu vou te chamar. Ó. Boa noite. A Divana também já chegou. O pessoal tá chegando aí, né? Muito legal ver vocês. Aí estamos. Tudo bem? Tudo bem, querido? Bem, vamos ver aqui, ó, acertar. Você Tá me bom? ouve bem? Bem, você também? Também, te ouço muito bem. Legal. Bacana, prazer ter você aqui. Beleza, muito obrigado pelo convite. E a gente só se conhece pela internet, né? Porque a gente se conheceu em eventos literários. Você vê que a pandemia é ruim, foi ruim, mas teve umas coisas muito boas que aconteceram, né? Que foram esses eventos, essas lives que a gente participou e que a gente se conheceu, assim como conheci você, conheci outros autores e autoras. Eu já sabia de nome, mas acabei entrando em contato, né? O Álvaro Posselt, a Priscila Prado e outros tantos, né? Com quem a gente dialogou aí. Foi ano passado, 2020? 2020, 2 anos já. Ah, já 2 anos? Nossa, como passou, né? Passou muito tempo. Eu acho que o pioneiro aqui foi o Andrioli, né? Quando ele começou lá com a quarentena literária. E a gente pensava, nossa, vai ser uma coisa aqui, quarentena, sei lá, um mês, 15 dias. E vamos fazer alguma coisinha. E ficou, né? Estamos aí até hoje. Estamos aí, né? Eu acho que eu vejo as pessoas falando se as lives vão continuar ou não. Você não me perguntou, mas eu tenho a impressão que elas podem continuar, sim, né? Porque, independentemente dos eventos presenciais que a gente vai querer participar quando for possível, de repente a live pode ser uma oportunidade para conversar com alguém que está em Portugal, como a Jaqueline Conte, né? Ou como outro escritor de qualquer outro lugar, talvez, né, usando esse know-how que a gente tem, né? A gente aprendeu a fazer essas conexões, gravar e armazenar esses conteúdos, que em alguma medida são uma memória da gente, né? A gente conheceu alguns escritores, alguns leitores, leitoras, por causa dessa situação muito difícil, né? Que a gente, como você falou, parecia nós e todo mundo, ninguém sabia, né? O que estaria por vir aí, né? E aqui estamos. E sabe o que é interessante também, Márcio? Além, como você falou, pessoas que estão fora do Brasil, tem muita gente que não assiste ao vivo, mas assiste depois a gravação. Porque ela fica, né, como se fosse ficar armazenada. Então, não pude ver ao vivo, mas fui lá e vi depois, assistir. Então, é bacana também. Estamos gerando, né, uma memória e aprendendo esse recurso aí, né, aprendendo a usar as possibilidades que talvez já existiam e a gente não usava, né? Eu vejo que tem entrevistas, né, em jornais, enfim, não só em blogs, sites. Esse formato é uma possibilidade. Eu sei que antes mesmo de entrar, eu estava esperando aqui e em cima no visor apareceram várias lives entrando, né? Quer dizer, as pessoas continuam fazendo, né, todos os dias, praticamente todas as horas, ou entram simplesmente ao vivo para avisar, fazer alguma promoção ou um comunicado. Eu achei interessante participar, eu sempre gostei, desde o primeiro momento, achei muito interessante poder conversar, né? Poder a gente ou entrevistar ou ser entrevistado, ou vice-versa, né? É um formato interessante.
Às vezes a gente chega numa pessoa que não tem nada a ver, a pessoa está ali passando, opa, vou ver, e fica e acaba conhecendo, é muito, muito legal, né? Eu Mas acho bom. então, Márcio, agora que a gente já conversou um pouquinho aí, né? Eu quero te apresentar, né, formalmente aqui, falar o seu currículo, que é um currículo de respeito. Olha, estou impressionada aqui com tanta coisa que você já fez, né? Eu posso colocar o óculos enquanto você lê? Daí eu fico de óculos, né, enquanto você me apresenta. Eu não fico com vergonha, né? Eu disfarço um pouco. Vamos Fica à lá. vontade. Então, Tá bom. primeiro, deixa eu falar, né, para quem não me conhece, eu sou a Francine Cruz, também sou escritora, sou apresentadora aqui do canal Senhora Literatura, e hoje é a live, né, do Senhora Literatura com o Márcio Renato dos Santos, nosso ilustre convidado, que é jornalista, escritor, editor, curador de eventos literários, é ocupante da cadeira número 36 da Academia Paranaense de Letras, mestre em estudos literários pela UFPR, é graduado, né, como jornalista pela PUC. E o nosso convidado, ele costuma dizer, né, fazendo uma adaptação ali do Tom Jobim, que diz que só dança samba, o Márcio fala que ele só escreve conto. Depois a gente vai perguntar para ele comentar um pouquinho sobre essa escolha, né, essa opção dele de escrever contos. E até o momento ele já publicou 8 livros, né, sozinhos, fora outros tantos de antologias e participações. Os mais recentes, A Certeza das Coisas Impossíveis, de 2018, e A Cor do Presente, de 2019. E também temos aí o que as outras pessoas falam do Márcio, né? O Sérgio Tavares fala que ele é o mais contemporâneo contista em atividade. Então está muito bem recomendado aí, hein, Márcio? Tá com tudo. E ele também fala, né, que o Márcio se consagra um autor que não busca um rótulo temático, mas firmar uma obra na qual a arte da escrita se vira feito uma antena para o seu tempo, estabelecendo sinais de conectividade com a malha social. E eu concordo plenamente com essa análise aqui que o Sérgio Tavares faz, porque os seus contos, né, eu tive a oportunidade já de ler alguns, eles realmente fazem essa conectividade aí com, né, com o nosso contemporâneo. Então é muito bacana. E também você já participou de algumas antologias, inclusive internacionais. Eu não vou me atrever a falar o nome aqui, se você quiser, Márcio, você pode falar. Também não sei. Mas foi uma antologia publicada na Alemanha, né? Até depois eu vou querer que você comente, porque foi uma... Né, quando o Brasil foi homenageado, né, na Feira de Frankfurt, aí teve essa coletânea também, que teve muito a ver com música também, né? Depois você vai contar pra gente um pouquinho da tua relação com a música. E também já foi, né, convidado de muitas feiras, né? Festival Nacional do Conto de Florianópolis. E atualmente você também, junto com o Guido, tem o seu projeto, né, que começou na pandemia, que é o Às vezes aos Domingos, que eu já tive a honra também de participar. E depois eu vou querer que você conte também um pouquinho sobre esse projeto, que também é um palco aí para os escritores, né? Começou com os paranaenses e agora está aí abrangendo o nível nacional. Então a gente tem muito assunto hoje para falar, hein, Márcio? Está Oi, preparado? agora que você me apresentou, estou preparado, claro. Vamos lá. Ai, que bacana. Então, a primeira coisa que eu quero perguntar para você, né? Você já tem 8 livros aí publicados, como a gente comentou, todos eles são livros de contos. E eu queria saber, então, como que foi essa sua opção por esse gênero, né? E também como que é o seu processo criativo. Eu acho que a escolha do gênero, ele tem a ver com o que existe em Curitiba, muito forte. Existem outras linhas de força, mas Curitiba tem uma linha de força muito grande no conto. Pelo Dalton Trevisan e anteriormente pelo pioneiro do conto, que não é de Curitiba, ele veio de Tomazina, o Newton Sampaio, que o Dalton Trevisan vai recuperar a obra. Ele morreu muito jovem, né? Quem morreu muito jovem foi o Newton, com 20 e poucos anos, e o Dalton Trevisan recuperou esse legado do Newton, que ficou esquecido, naquela revista Joaquim, que o Dalton editou entre 46 e 48. Então, ali em algum outro momento, já da minha história de leitor, eu vinha conhecer
o Newton por causa do Dalton Trevisan, né, por causa dessa atitude dele. E o que é muito interessante nisso tudo, me parece, por mais que eu esteja aqui em Curitiba e com possibilidades de ler qualquer autor de qualquer lugar do mundo, né, em tese, até pelo acervo da biblioteca pública, a gente pode ler muitos, todos não, mas muitos autores de qualquer lugar do mundo. Hoje, com a internet, ainda muito mais, né, com os downloads, com os conteúdos abertos. Mas, voltando para os anos 80, quando eu comecei a realmente ler, por volta de 85, 86, a partir da coleção, de uma coleção da Brasiliense, que lançou alguns autores como Leminski, Marcelo Rubens Paiva. Foi ali que eu percebi uma literatura que era muito conectada com o tempo presente. Não apenas com os livros que a gente lia na escola, né? Se lê na escola, naquele momento, aquela coleção da Brasiliense, ela trouxe autores, e também traduções de autores de outros pontos do mundo, como o Beatniks, em que parecia que a literatura era muito mais próxima da vida do que eu percebia como vida. E também eu fiquei muito apaixonado pelo Leminski, e fui muito fã do Leminski nos anos 80, não o conhecia, mas conheci e conheço muito a obra do Leminski. Mas apesar desses flertes com seja Leminski e outros autores e autoras, com a Lígia Fagundes Telles também, eu fiquei muito encantado. Numa fase de descobrir autores, né, sendo usuário da biblioteca, então procurava um autor, se me encantava, eu acabava lendo mais de um livro dele, o que a Biblioteca Pública do Paraná tinha no seu acervo. E assim foi com Inácio de Loyola Brandão, com Lígia Fagundes Telles, com Hilda Hilst, com depois Paul Auster, enfim, com vários autores. E em algum momento, por causa do Dalton, eu tenho a impressão, isso é o que eu tento hoje elaborar, porque eu não sei. Então, se me perguntou, eu não sei a resposta, eu construo uma resposta para não ser deselegante com você. Então, e com quem está vendo a gente, evidentemente, como a Joema e a Andréia e o Guido e outros tantos que estão aí na audiência, um abraço a todos, obrigado pela sintonia, né? Mas eu acho que em algum momento eu percebi que o conto, ele é o grande, para mim, apesar de eu ler muito romance, muito mais poesia do que conto, e livros de biografia, e, enfim, livros de psicologia. Agora eu estou lendo Foucault, estou encantado com o Foucault, descobri no Foucault aquele estudo que ele faz a respeito de quando surgem as penitenciárias, que deixa de ser prisão no mundo, tem as penitenciárias como uma pena. E aí o tempo de quem o detento ali, o tempo dele vai ser de propriedade do Estado, né? Enfim, assim como o tempo do trabalhador é colocado como contado na empresa, e ele faz essa aproximação. Eu estou encantado, é um curso que o Foucault deu em 73 ou 72, é um livro que está disponível nas bancas, um projeto da Folha de São Paulo. Me encantei demais com esse livro do Foucault. Então, assim como, e vou ler outros livros do Foucault futuramente, que era uma lacuna, né, uma das lacunas, mas eu encontrei no conto um formato que, para mim, possibilitava assim, um entendimento de fechar um assunto. E depois eu fui estudar conto, e estudo até hoje, eu leio todo dia contos, e fiz um mestrado na Universidade Federal do Paraná sobre o Newton Sampaio, para me aprofundar no conto também. Não paro de ler contos e só danço conto, né? Só danço samba, só danço conto, só escrevo conto. Então, o conto, apesar de não ser o gênero da moda, não ser o gênero que está em voga, nem muito solicitado por editoras comerciais, mas isso não faz diferença. Também não estou fazendo contos para um dia ter fôlego e escrever um romance. Também está descartado, desde já, desde sempre. Eu conto como um entendimento de uma representação de mundo, de um recorte, de uma cena mais ou menos que pode ser breve, apesar de alguns contos russos, por exemplo, serem muito longos, né?
Mas eu pensei muito no conto como uma possibilidade dessa apreensão, essa reescrita da realidade, e um diálogo também com canções que eu ouço muito, canções populares especialmente, com o pop, com a música brasileira, com a música internacional, mas com as músicas curtas. E o Roberto Nicolato entra aqui, um abraço para ele também. Se eu não dou abraço para todo mundo, é que eu não vejo também todo mundo que entra, né? Mas todos considerem-se saudados aqui. Mas então, você perguntou do conto, né? Por que eu escolhi? Não sei, então eu invento essa resposta. Essa resposta hoje, com algumas variantes, é essa mais ou menos, né? Com umas variações, com algumas nuances, é isso. Porque eu percebi que em Curitiba tem uma tradição muito forte que o Dalton colocou. O meu irmão Rafael está aqui também, um abraço para ele, acabou de entrar. Né? Então, esse DNA que o Dalton produziu em Curitiba, né? Produz até hoje esse impacto que o Dalton Trevisan, ele irradia na cidade, ele me foi muito fascinante. E, ao mesmo tempo, eu prefiro não escrever a moda de Dalton ou fazendo um diálogo direto com o Dalton. Quem lê a minha literatura percebe que não tem nada a ver com o Dalton Trevisan, pelo menos eu acho que não tem a ver. E é diferente, é outra linha, outra linguagem. Então, nesse sentido, eu usei o formato, né, o gênero dialogando, mas daí tem o Dalton, tem o Jamil Sneddon, o Wilson Bueno, outros autores e autoras, né, que escrevem conto aqui, não só aqui no Brasil, no mundo. Então, eu me aproximei muito do conto e acabei me envolvendo muito com o conto. Mas você também me perguntou, Francine, sobre a inspiração, né? O processo. Você gostaria de que eu fizesse algum exemplo? Se você tem alguma rotina que você segue, ou se você deixa mais livre, como que é para você? Eu escrevo todos os dias, no Natal, no Ano Novo, na Páscoa, enfim. Todos os dias sem folga, desde os 17, todos os dias, ininterruptamente. E daí eu não paro de fazer. Quando eu vejo, eu tenho um livro, né? Claro, com bastante descarte. Não publico tudo que escrevo, nem poderia fazer isso, porque fazendo um processo contínuo, evidentemente, deixando o texto descansar, você vê que aquilo você pode ter se repetido, você pode ter simplesmente feito algo que não se iludiu, né? Que eu me iludi em algum momento, mas eu não jogo fora, eu guardo porque posso reescrever, reutilizar, nem que sejam uns pedaços no futuro, né? E são várias as formas de inspiração. Vendo um filme, conversando com você, ouvindo uma música, andando em silêncio. O tempo todo, quando eu estou num trabalho, seja onde for, geralmente eu procuro sempre também usar aquele tempo um pouco para a literatura. Eu lembro que quando trabalhava na Gazeta do Povo, quando era impresso, eu ia em alguns momentos fazendo umas reportagens. Fiquei a maior parte do tempo no Caderno G, quando tinha Caderno de Cultura, mas eu fiz também reportagem eu fazia o geral também. Quando eu ia no geral, eu aproveitava e fazia uma entrevista, às vezes não entrava tudo na matéria pelo assunto factual ali, uma situação de um problema qualquer que você faz uma matéria, mas às vezes a impressão que aquele entrevistado ou que o movimento na rua me causava já foi transformado em conto, não naquele momento, claro, mas como memória, né? Aproveitar o conto. A Adriana aqui também está assistindo a gente, um abraço. Aproveitar os momentos, né? Aproveitar nuances, não imediatamente, mas isso fica como matéria de ficção. Bom, eu pensando nisso, eu separei um exemplo aqui, que eu vou ler, como que surgiu um conto. Então, o meu livro que saiu em 2019, que é A Cor do Presente, que é o livro mais recente. A rima é involuntária, né? Recente com presente, não gostaria que rimasse, fica um barulho, né? Um toc, toc, desagradável para mim. Mas eu publiquei... Daí veio a pandemia, não deu mais para lançar livros, né? Eu esperava voltar aí. As pessoas, eu tenho
eu tenho outros livros escritos nesse tempo, evidentemente, mas eu que gostaria de lançar presencial com os amigos, amigas, porque aí é um evento da cidade também. Lançar pela internet, eu acho que, para mim, no momento não é. Talvez em algum momento, em algum outro momento, mas hoje não. O presencial, você cria uma situação na cidade, você cria um happening, né? Você cria um encontro, as pessoas vão. Eu já fiz livros com banda, eu já fiz livros com cantor, eu já fiz livros eu falando, eu já fiz livros com eu sendo entrevistado. Então, você pode inventar um evento para lançar um livro, né? E simplesmente pela internet eu acho que diminui. E claro, teve gente que lançou, tudo bem. Mas eu queria dar um exemplo de como surgiu o conto A Cor do Presente. Vamos lá. Eu sou muito fã do Jorge Maltner, que eu acho que é um dos grandes artistas do Brasil, né? É um artista genial, compositor, cantor. E ele tem uma música chamada Cidadão, Cidadã. Vou pedir licença para ler a música, porque ela não tem a ver com o conto, mas eu peguei elementos dessa letra, dessa música, principalmente da melodia. O Caetano Veloso canta junto com o Jorge Maltner o Cidadão, Cidadã, que é mais ou menos assim, lido sem a melodia. Assim como é natural o voo da borboleta, assim como falta uma mão no maneta, assim como não acho nada de anormal no fato de você ser troca-letra, acho que se deve ser diferente, e não como toda a gente, mas igualmente ser gente, como toda essa gente deste país continente e de todo o planeta. Assim como é lindo o pirata, apesar de ser perneta, com uma mão segurando a mão do grumete e a outra a luneta, dizendo é natural que os anjos do juízo final toquem trombeta. E vieram pelos espaços os anjos do Senhor, e desceram como paraquedas azuis e transparentes no meio do campo de batalha, que era televisionado 25 horas por dia, via satélite a cores. E no meio dos horrores, tocaram suas trombetas e derrubaram a muralha de Jericó. Quem, a não ser o som, poderia derrubar a muralha dos ódios, dos preconceitos, das intolerâncias, das tiranias, das ditaduras, dos totalitarismos, das patrulhas ideológicas e do nazismo universal? Acho que todo cidadão ou cidadã deve ter possibilidades de felicidades do tamanho de um super Maracanã. E pode ser azul, negro ou cinza, sorridente ou ranzinza, verde, amarelo e da cor vermelha. Deve-se somente ser e não temer viver, com o que der e vier na nossa telha. E vamos em paz, porque tanto faz gostar de coelho ou de coelha. Esse é o cidadão do Maltner, né? E quem leu o seu conto já entendeu muita coisa. Aqui a amiga, desculpe, a Filipá, que eu esqueci o primeiro nome dela, está aqui ao vivo, ela conta que o meu livro, A Cor do Presente, está no Curitiba Lei Digital, está sim. Me desculpe, eu vou te mandar um e-mail amanhã, eu esqueci seu nome, eu estou esquecendo muita coisa, mas eu vou lembrar. Só eu sair daqui, eu entro no e-mail, no computador e mando uma mensagem, eu esqueci o nome. Como é que pode? Mariane, me desculpe. Mariane, ainda bem que ela falou aqui, me desculpe, é tanta informação, eu ando esquecendo. Eu sou novo, mais ou menos, né, 47, mas eu ando esquecendo as coisas, eu acho que já é uma questão de muita informação. Desculpe, Mariane, eu agora não esqueço jamais seu nome. Mariane, não tem como esquecer. Depois desse vexame público, né, eu não esqueço. Mas, enfim, essa letra do Maltner trouxe para mim então, esse livro, A Cor do Presente, ele foi escolhido pela Fundação Cultural de Curitiba e está nesse aplicativo da Prefeitura, da Fundação, que é o Curitiba Lê. Então, você faz o acesso ali no aplicativo, você tem o meu livro e outros tantos livros de autores do Paraná também, Curitiba e do Brasil e do mundo. Mas essa letra do Maltner me trouxe uma espécie de... Não foi na hora, mas depois eu entendi. E eu pensei num conto para
para refazer, conversar com essa letra, que seria a cor do presente. E a cor do presente, que eu vou ler também um trecho, só para ver como não tem muito a ver com a letra, mas também conversa com a letra, ele traz o seguinte diálogo. Vão ter coelhos e coelhas aqui. Isso eu peguei do Jorge Maltner, né? Os personagens vão ter coelhos e coelhas. E com os cidadãos vão ser coelhos e coelhas. E vão ter cores também. Quando muda de governo, nesse conto imaginário, mudam as cores, né? Então, antes era uma cor, era uma bandeira, e depois muda de governo e vira a outra bandeira. Como tem num romance do Machado de Assis, que muda da monarquia para a república, e o dono da confeitaria ou da pastelaria, acho que é confeitaria, ele não sabe se coloca se é da monarquia ou da república, e daí alguém dá a impressão para chama o seu comércio de comércio do governo, e daí tanto faz ser monarquia ou república, né? Então essas ideias todas, eu estou respondendo, falando tudo isso para te responder, Francine, elas estão mixadas com música, com outras leituras, e daí eu devolvo isso para o mundo, né? Para mim, para quem quiser ler, por meio de um conto. Eu vou ler só uma página do conto, ele é relativamente curto, é o conto que dá o título ao livro de 2019, A Cor do Presente. O vento chega pelo noroeste, as mãos que distribuem as cartas são outras, e Simão nem sabe mais se gosta do azul. Não, azul é a sua cor favorita. Até os desafetos sabem que o azul define Simão e etc e tal. Mas ele prefere não se expor com o anil. O não-herói pretende atravessar todas as estações possíveis, e para isso convém evitar afrontas, insultos, qualquer desfeita. Agora é temporada rosa, do rosado, dos múltiplos rosáceos. Simão já encomendou um closet repleto de calças, sapatos, meias, cuecas, blazers, camisetas, bonés e até pijamas com a cor do presente. Se alguém perguntar, responde que rosa é o novo branco, a mais bela e universal das cores. Vai anunciar a frase até se não houver questionamento, afinal, é importante afirmar onde está, o que pensa e quem é. Simão é rosa desde a infância. Ora direis ouvir rosados. Não faz muito tempo, talvez há 10 anos, era obrigatório gostar de coelhos. E Simão, que prefere coelhas, desfilava abraçado beijando coelhos. Depois, faz 5, 6 anos, ficou liberado transar coelhos ou coelhas. Era recomendado variar e ele, para não provocar ruídos, alternava coelhos e coelhas em pistas de dança, eventos e lençóis. No momento, Simão ainda não sabe qual é a recomendação e prefere circular sozinho, como é de bom tom, todo rosado. Não vou ler tudo, né? Vou deixar como sugestão para alguém que tiver interesse, né, em conhecer esse livro. Ele pode, inclusive, repetindo aqui, ele está com acesso sem custo no aplicativo da Prefeitura de Curitiba, o Curitiba Lê. Basta você baixar o aplicativo e vai ter o meu livro, vai ter outros livros, vários outros livros muito interessantes, que eu me lembro do José Carlos Fernandes, do Paulo Venturelli, do Cristóvão Teza, tem impressão aqui de Curitiba que eu me lembro, e outros da literatura brasileira, universal e mundial. Então, não tem custo, né? É só o custo de uso de internet, talvez. E eu quero aproveitar, Márcio, de recomendar também o aplicativo, porque eu nunca tinha lido assim. O seu livro foi o primeiro que eu li pelo aplicativo, né? Não conhecia também. E foi uma leitura bem gostosa, bem prazerosa, assim. Ele é feito num formato que é agradável de ler. Às vezes a pessoa pensa, mas vou ler no celular, no tablet. Não, pode ficar tranquilo, que é uma leitura bem, bem agradável, numa diagramação agradável. E os contos do Márcio também são muito gostosos de ler, então vai fluir bem tranquilo, né? Também, se vocês quiserem conhecer um pouquinho mais sobre esse livro do Márcio, eu já fiz um vídeo no canal, né, Márcio, falando. Lá no vídeo eu li os Subúrbios. Também, quem quiser ouvir o conto inteiro, procura ali no canal Senhora Literatura, né, sobre o Márcio Renato, tem falando da Cor do Presente, mostrando lá o aplicativo e lendo o conto dos Subúrbios. E eu quero aproveitar, Márcio, um pouquinho do que você falou já, bastante coisa, citou o Dalton várias vezes, né? E por mais que você
tenha falado que ele não aparece tanto na sua literatura. Eu só li um livro seu, eu concordo com você. Eu achei que a sua literatura tem mais a ver com o Snej, que eu amo de paixão também. Eu acho que você pega ali um pouco daquela ironia, daquela acidez do Snej, que é fantástica. Mas, ao mesmo tempo, você fala muito do Dalton nos seus livros, né? Então, se a gente pegar ali os Subúrbios, por exemplo, que eu falei, né? Que é um exemplo. Então, a gente vai ter lá o restaurante Capitu Sou Eu, que é um livro do Dalton, né? Daí eles vão comer o Petit Gâteau, que é novelas lá de Exemplares. Então, tem muita intertextualidade ali com coisas. A sua editora, Tulipas Negras, né? Também é uma referência aí. Então, eu queria que você comentasse um pouquinho sobre essa sua relação mesmo com esses autores paranaenses, em especial o Dalton, né, que eu vejo que ele é uma grande referência para você, e o Snej, porque eu sou apaixonada pelo Snej também, então sempre quero falar do Snej. Então, conta para a gente um pouquinho como que é para você essa relação e como que eles interferem também na sua obra. Eu acho que total. O Dalton, eu digo que ele não está no sentido de não fazer uma literatura parecida com a dele. Mas eu cito as referências, ele aparece, as obras dele estão ali, né, as listadas, citadas nominalmente. Claro, ele fez a minha cabeça, eu já li, ano passado eu comecei a ler a obra do Dalton dia 1º de janeiro, ano retrasado, na verdade. Um conto por dia, passei o 2020 inteiro, só fui terminar em 2021, claro, com alguns dias de folga, né? E eu conheci o Dalton rapidamente, ali próximo ao Museu Guido Viário, né? Uma passagem, ali fui apresentado a ele rapidamente. Não, já vi ele na rua várias vezes, mas nunca cheguei a falar, enfim, por respeitar essa decisão dele de poder observar o mundo sem ser incomodado, né? E eu já recebi livros do Dalton também assinados. Eu não sou amigo dele, sou leitor dele, né? Eu sei que eu já enviei livros para ele por meio do Guido Viário, que conhece o Dalton. O Dalton também já pediu para comprar livros meus em lançamentos, né? Por meio do Guido também. Enfim, eu conheço o Dalton da mesma forma que eu conheço o Machado de Assis, o Guy de Maupassant, Lúcia Berlin, sabe? Eu conheço a obra do Dalton, isso eu vivo assim como uma referência de contato com o Dalton, muito na obra dele mesmo, né? Isso é como outros livros, eu leio também Machado de Assis, todos os anos eu releio Machado de Assis, então tenho muita intimidade com a obra do Machado de Assis e outras tantas. Mas eu conheci, fui muito amigo, eu sou escritor hoje, eu acho, por causa do Jamil Snej, porque ele me conheceu quando eu fazia algumas resenhas, me chamou, conseguiu um emprego para mim, depois acabou aquele emprego, ele arrumou um outro emprego para mim, e daí ele morreu. E daí eu pensei que nunca mais ia ter emprego, né? Porque ele que arrumava os empregos, né? E, inclusive, ele me pegava do carro dele, ele tinha uma Ipanema que ele ganhou de uma campanha que ele fez para o político, e ele me levava dentro daquela Ipanema que ele não lavou nunca. Às vezes ele abria o porta-mala, tinha um livro do Borges ali, era uma Ipanema que ele não lavava, era muito interessante. Ele me levava, ele gostou muito de mim, então essa coisa que você falou da ironia, eu acho que a gente se identificou por isso. Logo que a gente se conheceu, parecia que a gente já era amigo. Eu conheci o Jamil em 99 e fui a primeira pessoa a identificar o corpo do Jamil quando ele morreu no Hospital Nossa Senhora das Graças, em 2003. Né? Fui junto com o Campana, daí o Campana estava resolvendo alguma questão, lá eu desci do carro e pediram para identificar, fui eu. Eu estive no hospital com ele com câncer, ele pedia para que eu fosse lá, passar as últimas horas com ele. Ele ia fazer quimioterapia ou radioterapia em algum lugar longe daqui. Ele comprava comida, assim, umas polentas feitas na chapa, com queijo, e trazia para mim, onde eu trabalhava, isso com câncer, né? Quase morrendo. Então, fui muito amigo do Jamil. E ele me apresentou uma série de autores, assim, o Philip Roth eu conheci por causa dele, Saul Bellow, Bernardo Malamud. Ele também me dava livros dos argentinos, né? Do
do Sábato, Ernesto Sábato. Ele era uma conversa, esse período que eu convivi com o Jamil Snedding, entre 99 e 2003, foi uma espécie de universidade, assim, a gente se via quase todos os dias, falava, ele me procurava, assim, eu ia falar com ele, a gente se identificou muito na conversa, no gosto pelas coisas, e evidentemente pela ironia, assim, na visão de mundo, né? E, claro, ele era um mestre nisso, ele era um sujeito muito generoso com os mais jovens, não só comigo, eu fui um dos que ele se identificou, ele tinha outros interlocutores, trocava cartas com os escritores de São Paulo, que hoje são bastante conhecidos, como Marcelino Freire, Marçal Aquino e outros, né? Ele era muito interessado no que estava sendo produzido. Eu acho que se hoje ele estivesse aqui, ele possivelmente ia querer te conhecer, ele ia ler seu livro, sabe? Ele ia naturalmente em busca do que estava acontecendo. Ele era uma figura muito curiosa, muito instigante, sempre pensando em linguagem, o tempo todo observando. Ele trabalhava como publicitário, ele fez algumas campanhas políticas, inclusive famosas, né? Tem aquele slogan, me chama que eu vou, do Requião, é uma frase dele, aquele slogan, me chama que eu vou, que pegou, né, quando o Requião foi eleito, em algum momento aí, ele foi o publicitário do Requião, era uma frase muito forte, até eu via, às vezes, nos outdoors, assim, eu sabia que era dele, me chama que eu vou. Parece simples, assim, mas essa simplicidade que ele atingiu é algo da força que o Jamil tinha, sabe? Ele trabalhou para outros políticos, assim, como profissional, para ganhar dinheiro mesmo, né, para sobreviver. Sim. E ele tinha uma inteligência muito grande em perceber as pessoas, entender os silêncios, assim. E juntamente com o Jamil, que foi muito generoso comigo, ele me levou para trabalhar com Miguel Sanches, na imprensa oficial, onde a gente fez 100 livros de literatura. Depois fui trabalhar com Fábio Campana, através dos editores, para escrever na revista Ideias, colaborar na Etc., acompanhar um período muito bom da Travessa, que o Fábio Campana publicou o Décio Pinhatari, livros da Marina Vestaia, poeta russa, né? E outros tantos livros, João Silveira, e eu estava ali tudo pelas mãos do Jamil, né? Que ele sempre queria que eu estivesse envolvido nos processos de livros, assim, ele sabia do meu gosto. Eu não sabia fazer livro, né? Eu aprendi a fazer, não só escrever, mas... Opa, saiu e voltou. Aconteceu alguma coisa aqui. Mas enfim, acho que foi para dar uma pausa. Acho que o Jamil deu uma pausa, estava falando muito dele. Ou o Bueno deu uma pausa, porque eu vou falar do Bueno. E aí, na Travessa dos Editores, eu conheci o Wilson Bueno, que ia todos os dias lá, até um dia antes do Wilson ser assassinado, ele me mandou um e-mail, um dia antes, eu tenho esse e-mail, falando que ia para a Argentina, ele estava muito feliz, e daí eu saí de férias naquele dia, ele pediu uma notinha, eu trabalhava na Gazeta do Povo, e eu falei, já desliguei o computador, já estou quase na rua. Ele falou, tudo bem, a gente se fala. E daí eu vim para casa e no dia seguinte eu soube que ele foi assassinado, né? Isso em 2010, eu saí de férias bem naquele dia. Fui muito amigo do Wilson também. O Wilson gostava do que eu escrevi. Quando saía um conto meu num jornal, num blog, ele tinha lido, ele me mandava um e-mail, me ligava, ou lá na Travessa, ele me dava livros. Eu ganhei os pequenos poemas ou poemas em prosa do Baudelaire. Ele me dava livros, muitos livros também, para talvez querendo me mostrar caminhos, né? Quando eu publicava um conto, ele me dava um livro. Então eu comecei a perceber que acho que o conto era tão ruim que ele me dava um livro para eu ler uma coisa boa, para da próxima vez apresentar algo mais interessante. E assim foi o meu convívio com o Wilson, que sempre foi muito gentil, muito entusiasmado comigo, sabe? E era um grande... Eu sabia que ele e o Jamil eram grandes escritores. Convivi com o Wilson há talvez 10 anos, né? Com o Wilson Bueno, com o Jamil um pouco menos. E sempre foi muito bom com eles, assim, era muito engraçado o convívio, sabe? Eles eram muito animados, muito entusiasmados com a literatura. E eles não pegaram esse momento de lives, de festas literárias. O Wilson até foi para Flip, né, o Bueno. Mas o Jamil não pegou isso. O Jamil hoje estaria sendo convidado para eventos, enfim, com a obra que tem. O Bueno também, né? Em homenagem aos dois,
Eu vou ler 2 textos, eu não posso não ler esses 2 textos que eu ensaiei. Passei um mês ensaiando, que falei, puxa, a Francine me chamou, tem que ensaiar, né? O que eu vou ensaiar? Eu ensaiei um texto do Bueno e um texto do Jamil. Então eu vou ler agora Os Irus, que é um texto do Wilson Bueno, um dos textos que eu mais gosto, uma das coisas mais lindas de som. Eu espero que eu consiga ler com a dignidade que esse texto tem. Esse texto foi publicado no livro Jardim Zoológico, pela editora de São Paulo, Iluminuras, em 1999. Eu acho uma das coisas mais lindas que o Bueno fez, sabe? Acho que esse texto aqui... Eventualmente, se alguém não gostar do que eu li, procure, tem na biblioteca pública, deve ter nas casas de leitura, aí, o livro Jardim Zoológico, do Wilson Bueno. É uma maravilha de linguagem, de som. Os irus, outros dos duendes do Chaco Paraguaio, são incrivelmente engraçados. Pequeninos e quase todos meio corcundas, andam aos magotes, abraçados uns aos outros, como se não houvesse outra maneira de viver. Por isso, iru quer dizer abraço em Guarani, derivando daí, segundo alguns etimologistas, a palavra. Descalços nos mínimos pés de dáctilos, só o dedão e o minguinho, os irus começam a cantar Mal deu céu e a sua aguada aurora. As pequenas mãos dadas, não raro, dizem os índios, dançam a tchutchuruchuchu, uma dança que joga as 2 pernas para o alto e se cai de bunda no chão. Despertam a primeira luz, do mesmo modo que se recolhem ao oco das embaúbas, ao último sol do dia, e fazem do negror da noite sua cama e exílio. Os irus são assim, nem que a esperança, as manhãs altas, o canto da giraciú vespertina, o nunca entrevisto mar em sua utopia, o vôo da ararinha contra o azul do chaco profundo, a lua, as amizades em que dos maus ventos se abrigam os homens, os jogos sexuais do amor. Uma mãe bem velhinha, e são essa filharada que enche a casa, desembesta os domingos, com suas falas e risos e honras e urras, as alacres interjeições, os vivos adjetivos, os irus são nem que um poema de ouro, uma cantata, uma inédita do escritor Jamil Snege, o sumo da graviola, o sorriso de Lisa, a redonda nádega nua de Nenê, a mão na mão, o ombro no ombro, os pelos nos pelos, a boca na boca, as pernas entrelaçadas, os irus, nem que as doces palavras, anchas derramando-se no chão da floresta e o ruído gentil dos passos sobre este caminho de folhas, nem que a chuva, os grilos, um filhote de onça ou qualquer anão, os irus, releve, são uma só alegria. Ah, que lindo, que lindo. E o Bueno fala do Jamil aqui, né? Com uma das grandes alegrias, uma inédita do escritor Jamil Snege. Ele era muito amigo e respeitoso ao Jamil, né? Muito devotado, eu vi. Era uma amizade muito devotada. A Eliege entrou, um abraço, Eliege. Eu não estou dando um abraço a todos, né? Mas todos sintam-se abraçados aqui. E eu li um poema, um conto, uma narrativa do Bueno. Eu vou ler agora um poema que o Jamil escreveu para o Wilson, que eu também acho uma das coisas mais lindas, uma das peças mais lindas que o Jamil Snege escreveu. É um poema curto, mas ele tem um som tão lindo, mas tão lindo como música, como um grande filme, como um grande momento, né? A Priscila Prado entrou. Boa noite, Priscila. Amanda entrou. Boa noite, Amanda. Boa noite a todos, todas. E aqui vai Osso para Wilson, de Jamil Snege. Penso em Wilson Bueno como um osso ao relento, no inúbil como um osso a esmo, osso que se bastasse de sua óssea alvura, no inúbil de sua própria lua, osso que se recusasse a sina que o paparica e se adornasse de sua própria adrenalina, osso à deriva a dedilhar seus venenos como uma visita, osso Wilson Bueno, osso sua cítara. Jamil Snege. Nossa, muito bom. E é muito legal isso, né, que você falou dessa amizade, né, dessa troca. Então, veja, lá no conto do Bueno tinha o Jamil, na poesia do Jamil tinha o Bueno. Muito, muito maravilhoso isso. Nossa, muito legal.
eles realmente eram figuras que dialogavam, né? Dialogavam. O que eu acho mais gentil dos dois, assim, era a atenção e o interesse pelas gerações que estavam chegando, como eu, né? Eu os conheci bem menino, sei lá, 99, né? Eu conheci os dois, e eles não viram os meus livros. É uma loucura isso, porque eles eram tão incentivadores meus. O Carlos Machado entrou. Boa noite, Carlos. Salve. Os meus grandes amigos, né, esses dois incentivadores, não me viram publicar, não estão aí para ver. E é muito uma perplexidade isso. Eu não estava preparado para publicar, evidentemente, quando eu convivia com o Jamil e com o Bueno, né? Eu era muito novinho e eu nem queria publicar, nem pensava em publicar livro de 99, 2000. Só escrever. Estava escrevendo e vim escrevendo assim como eu cheguei aqui. Então, essa amizade deles foi muito forte, né? Você me perguntou dessa relação. Eles foram muito, muito especiais, são especiais até hoje. Então, toda vez que eu entro em cena, eu falo de um deles. Se eu não falei de outro, eu peço desculpas, né? Sim. Onde eles estiverem por não ter falado, mas eu gosto muito deles. E eu perguntei, Márcio, para você, porque assim, eu não tive essa honra que você teve, né, de conviver, de conhecer. Então, eu absorvo de vocês falando deles, porque também gosto muito. E, infelizmente, não tive, né, essa honra, mas eu adoro ouvir vocês falando, né? Então, é uma alegria para mim, assim, ver como foi essa amizade, né? Muito legal, assim. Fico com um ciúminho bom, assim, vocês. São uns acasos que aconteceram com algumas pessoas, né? Algumas situações que permitiram esses encontros e uns contextos de idade também, né? Convivia com bastante gente. Eu conheci o Manuel Carlos Caran, encontrava na rua. Eu morava no Alto da 15, encontrava, ele ia numa editora de vídeo ali, fechar propaganda, publicidade política, e encontrava com ele na rua. O Valêncio também encontrava na Rua 15, eu entrevistei o Valêncio, não lembro como, ele me ligava também. O Caran também tive um acesso um pouco menor, né? Mas com o Jamil e com o Bueno eu conheci e teve essa troca, né, toda, que eu te falei, que eles sempre queriam passar, dar dicas, queriam ler meus textos, davam toques. Então, foi realmente um convívio de uma universidade livre, né? A vida com o Jamil e com o Wilson Bueno. E eles eram muito debochados, né? Eles tinham... Você tem a arte de falar mal. Quem conhece a arte de falar mal e do deboche, da ironia, um grau refinadíssimo, de dar apelido para os outros, a pessoa não sabe o que Jamil Snedge e Wilson Bueno faziam. Inclusive com os amigos, né? Então, e com os inimigos, muito mais. Então, era um exercício de reflexão e de criação mesmo. Não era muito por algo destrutivo, era uma brincadeira. Era um movimento contínuo, né? Um exercício de inteligência, que eu consigo avaliar isso hoje, permanente dos dois, né? Eles não estavam, em algum momento, eles estavam pensando em literatura e em criação e linguagem o tempo todo. Todos os encontros, em qualquer lugar, um encontro informal, um encontro formal, principalmente encontros informais, né? Era um movimento pleno disso. Que bacana. E aproveitando mais que a gente está aqui, o papo está super, super bom, só que quando tá bom, vai passando, né? A gente já está quase chegando em 1 hora de live, né? Eu queria, então, que você falasse do seu momento atual, né? Porque você também tem aí, continua com essa colaboração com outros escritores, né? Como a gente comentou ali, você está com esse projeto com o Guido agora, né? Então, eu queria que você comentasse um pouquinho sobre os seus projetos atuais aí, o que você anda fazendo, né? Quais são as suas movimentações aí na literatura atualmente. O Carlos Machado falou que a gente tem que manter essa tradição do Jamil e do Bueno, e eu mantenho com ele sabe, mas reservadamente, né? Disso que eu falei, desse exercício de ironia e de pensar a linguagem o tempo todo, né? Esses diálogos que a gente teve, às vezes aos domingos,
ele surgiu de uma vontade que o Guido e eu tínhamos de colocar os autores do Paraná em cena. Já faz tempo, eu não lembro de ter visto um programa aqui em Curitiba, nos últimos 20 anos talvez, um programa sistemático, mensal, que colocasse num palco, qualquer palco que fosse, um autor paranaense. Não apenas por ser paranaense, mas porque no Paraná, nos últimos 20 anos, há uma produção exuberante, múltipla, e eu acho que é difícil uma pessoa falar que conhece todo mundo que está escrevendo. Não conhece, até porque a cidade está muito grande, tem pessoas que ainda não publicaram, mas estão escrevendo. Então, percebendo esse movimento muito potente do Paraná, a gente pensou em fazer um palco, mas talvez físico, né, para esses encontros. Aí veio a pandemia, a situação ficou muito complicada, mas era um desejo muito antigo já. Não era só ficar reclamando de não ter palco. Vamos fazer. A gente pode fazer uma parceria, pode alugar, dar um jeito de conseguir um palco mensal para o escritor não apenas ser entrevistado, mas fazer o que a gente está fazendo aqui. Um pouco de entrevista, um pouco de fala e também com o público, né? Como você vai levar público? Não é muito fácil levar público para evento presencial, mesmo antes da pandemia. Não é muito fácil. Quem fala que não é muito fácil. Se chove, por exemplo, muda tudo, né? Então, Curitiba quase não chove, né, Márcio? Não chove. Então, eu já lancei livro, fiz uma vez lançamento, meus lançamentos de livros, os 8, eles estão todos marcados pela chuva ou não. Quando choveu, foi um fracasso, né? E quando não choveu, foi um fracasso um pouquinho menos constrangedor, né? E quando começou com sol muito forte, choveu. Daí foi até metade bom e depois foi ruim do público, né? Mas, enfim, não tem como. É impossível. Uma chuva termina com uma possibilidade de autógrafo de uma noite, né? Você está em casa, aí começa a chover, dá um problema. Então, eu acho que esse, às vezes, aos domingos, veio com uma maneira de fazer esse palco, né, virtual. A gente fez em algum momento no Instagram, e só com autores paranaenses, e agora migramos com essa ideia de trazer um autor de fora. Por quê? Porque a gente amplia, não vai deixar de ter autor paranaense. Não vamos fazer um evento só com autores. Vai ter sempre um autor. Por que isso? Porque tem muito autor paranaense e autora. Tem muito. Fazer um evento desse não tem fim. Mas então você tem que fazer uma programação. Não tem fim. Porque quando você pensa que você conhece tudo, já vem uma informação maior e chegam outros autores e autores, daí eu converso com você me dá uma dica, aquele autor escreve interessante, presta atenção. E daí a gente vê nas nossas timelines, nos feeds de Facebook, Insta, alguma revista publica, algum jornal literário publica. Então, não tem fim você fazer evento de literatura com autores e autores do Paraná. Né? O Carlos Machado fala que queremos livro novo. Talvez, Carlos, se tiver uma situação de fazer um evento presencial, vamos, de repente, com um livro novo, né? Quem sabe? E eu acho que o grande lance de fazer esse evento, às vezes, aos domingos, é um palco. Agora, se acabar a pandemia e, eventualmente, a gente já tem 2 anos de história, mais ou menos, né? A gente pode tentar, com isso, buscar algum apoio para fazer um evento aí num local privado, né? A gente está fazendo um local, seja da iniciativa privada, sem cobrar ingresso, claro, não tem por que cobrar ingresso para alguém ver escritor, porque muitos dos escritores não são tão conhecidos assim para atrair público, então a gente tem que tentar, não sei se vai ter que chamar a escola, enfim, é um desafio para frente aí. Eu não sei se o Guido, ele pensa também um pouco nesse sentido, tem que perguntar para ele, mas eu acho que a gente chegaria num ponto ideal de fazer um evento presencial, num teatro, em algum local, e transmitir também ao vivo pelo YouTube, por que não, né? Então, talvez a ideia foi para isso, foi uma constatação de que não havia esse palco para as vozes paranaenses falarem, né? Que são muitas. Então veio disso, não veio com uma ideia assim de... esse projeto, ele é o resultado de uma indignação, de uma constatação, de uma
de uma situação assim, pensa, poxa, gente, é demais, alguém tem que fazer alguma coisa, nem que seja mínima. Nós vamos fazer uma ação mínima e essa ação vai ser, às vezes, aos domingos. Fazer aos domingos, justamente fazer no carnaval, né? Fazer no dia mais improvável. E tem público. Né? E isso é uma prova que, se fizer, tem público. Né? É aqui o Guido falou, um evento presencial com venda de livros dos autores. Sim, aí nós podemos fazer o evento presencial com a venda dos livros dos autores que estão naquele dia, inclusive com os que já participaram, nossos amigos, até os que não são amigos, né, os futuros amigos e amigas. A ideia é isso, é tentar transformar isso, não é uma ideia que a gente fez assim nesse sentido de buscar um evento de lives, é simplesmente uma reação a um problema que tem na realidade ainda. Né? Não há no Paraná, eu posso falar isso, nos últimos 30 anos, ou mais até, um evento mensal que divulgue e coloque em cena escritores e escritores paranaenses. Nisso não tem. E isso tem que ter. Isso alguém tem que fazer. Mesmo de uma maneira amadora e com poucos recursos, como nós fazemos. Então, esse movimento é isso. Eu continuo escrevendo, enfim, todos os dias, como eu te falei no início, e não vou parar, a não ser que eu seja obrigado por uma questão. Não sei qual, eu fiz uma operação, tirei um lipoma do braço, meu maior medo era que eu não escrevesse mais, né? Só que se fosse por um problema físico, mas assim, eu ficava pensando nos contos, então posso gravar o conto. E se a gente tem que encerrar, eu separei também um trecho do Jamil, bem curtinho, do livro Como Eu Se Fiz Por Si Mesmo. Meu preferido. Eu vou ler um trechinho, é bem curto, dá tempo de ler ainda? Dá. Se cair, a gente sai e volta, não dá nada. Mas tá com cara de encerramento isso aqui, tá? Vai lá. É um fragmento em que o Jamil ele recria o momento que ele conheceu o mar. Lindo. A viagem nem terminara quando de repente o mar explodiu na janela do ônibus, cinzento e esplêndido, coberto de névoa. Minha adrenalina disparou. Lá estava ele, miseravelmente grande, assustadoramente próximo, sofregamente meu. Ó mar, eu que ansiei por ti, eu que te bebi salgado, desesperado, lágrima por lágrima, agora sei que tu existes. Deixa-me morrer. E lá fui eu, com as águas, para o mergulho inaugural. Nunca provei a água mais tépida, a areia mais cálida. Apesar do frio intenso, da garoa e do céu de chumbo, um indescritível sol de redenção brilhava sobre minha cabeça. Chapinhei, cabriolei, atirei montículos de areia para o alto, possesso e ridículo no meu enorme calção militar, tonto e esquecido dos mamilos inchados, da minha constrangida puberdade. Executei gesto por gesto a extravagante coreografia dos animais repentinamente postos em liberdade. Não houve onda que não cavalguei, encosta líquida pela qual não subi, de cabeça, de barriga, de bruços, peitos e joelhos esfolados pela lixa de areia a cada estouro das vagas. O rei era eu, o mais audaz dos peixes voadores. Assustado com tamanha intrepidez, meu pai colocou-me sob a guarda de um ex-marujo, cuja função era exatamente aquela, ou seja, controlar o ímpeto dos médiuns durante o transe. Após algumas cabeçadas e involuntários sopapos, o forte mulato João acabou desistindo de conter minha fúria. Foi com alívio que me libertei de sua mão de 3 dedos, um acidente a bordo, contaria depois. Terrível tenaz que me pinçava a cada descida de onda, e assim prossegui com o meu esfuziante balé aquático na mais alucinada liberdade. Arrancaram-me da água a duras penas, horas depois, minutos antes do ônibus iniciar seu regresso. Olhos vermelhos, pele esfolada, tremendo de frio, tenho a impressão de que abocanhei em pleno ar a coxa de galinha que me atiraram, o prêmio pelo mais belo salto dos golfinhos. Enfiei a roupa sobre o calção molhado, já com o ônibus em movimento. Escutei alguém comentar que o garoto tinha mediunidade. Meu pai, misto de orgulho e preocupação, concordou com a cabeça. Mas não vi mais ninguém, não ouvi mais nada. Testa colada no vidro, o sol ardendo nos olhos, eu queria ainda olhar o mar uma última vez,
antes que minha infância sumisse para sempre na curva da estrada. Maravilhoso, maravilhoso. Demais, né? Um beijo ao Jamil, onde ele estiver, e ao Bueno também. E a todos vocês que nos acompanharam aqui nessa aventura, né? Numa quinta-feira. Nós alargamos o horizonte hoje, né? A gente inventou, a gente fez um corte no cotidiano de alguns que estão aqui com a gente. Sim. E por isso agradecemos a todos e a todas que deixaram a sua rotina e os seus compromissos para escutar poemas, prosas e algumas palavras avulsas, desconexas do meu discurso, e que também faço uma saudação a Jorge Maltner, a quem admiro muito, e a todos e a todas que estão aqui. Um grande abraço. Francine, pelo convite, muito obrigado, outra vez, pela atenção, generosidade e disposição para esse diálogo. Quase um monólogo da minha parte. Eu que agradeço você ter aceitado, e é um prazer sempre conversar com alguém tão inteligente, tão divertido como você. E eu poderia ficar aqui, ó, tinha um monte de outras coisas que eu queria te perguntar, vamos ter que marcar outra vez para perguntar mais coisas. E te agradeço muito, tenho certeza que o pessoal que assistir depois também vai gostar. Muito obrigada, Márcio, pela sua presença, e esperamos aí que tenha muitos livros ainda pela frente para a gente poder curtir aí, seu com eventos presenciais, que a gente possa se encontrar, né? Também quero conhecê-lo. Então, muito obrigada. Eu que agradeço também. Vamos em frente. Muito obrigado a todos. Boa noite. Boa noite, pessoal. Tchau, tchau. Valeu. Tchau.